Olá, sejam bem-vindos a mais um encontro. Estamos indo para a terceira aula desse módulo intitulado Yoga Medieval, onde a gente está fazendo um apanhado, uma trajetória das raízes do Hatha Yoga, a prática de tapetinho mais comum aqui no Ocidente, onde a gente conheceu um pouco de toda a história, de toda a proposta desse yoga filosófico, esse yoga maior, que veio dos Vedas, atravessou o tempo e foi se transformando através do tempo. E essas transformações e essas maneiras de interpretar o yoga vão ganhando escolas filosóficas e vão ganhando jeitos de fazer o yoga. O que a gente chegou nessa parte histórica, nesse recorte histórico que é o yoga medieval, onde vai começar a nascer essa estrutura que fica mais próximo da gente no nosso momento histórico. A gente fala muito de pranayamas, a gente vai falar de posturas, que é onde provavelmente todos que estão me assistindo aqui vieram e tiveram curiosidade em alguma medida através das posturas. Então a gente vai dar continuidade. Eu não me dei o luxo de não abrir a câmera aqui, acredito que todos me conhecem de outras aulas. Isso mais é para otimizar o tempo e a gente não deixar a aula muito longa. Isso acaba atrapalhando, né? Ter que fazer essa configuração. Mas enfim, a gente chega nesse momento fazendo uma breve recapitulação da última aula, aonde a gente viu que a origem do Hatha Yoga é o tantrismo, que é esse movimento filosófico muito parecido com o yoga, que foi um movimento filosófico revolucionário, onde os tântricas, os praticantes de tantra, eles trouxeram ideias novas e revolucionárias que até então eram negadas pelo hinduísmo, jainismo, budismo e as correntes filosóficas mais tradicionais da Índia. Uma delas é o voltar-se para o corpo, é trazer esse microcosmos dentro do nosso corpo e também trazer acesso às classes mais baixas da Índia. Então todos podiam praticar. A gente vai ver mais adiante que tiveram uma lista de siddhas, de pessoas iluminadas, e que muitos deles não são eruditos, são pessoas de classe baixa, né? Tecelões, pescadores, artesãos, e isso corrobora com toda a história que está por trás desse momento histórico, como eu falei anteriormente, que é um momento revolucionário, tá? E daí a gente viu que esse movimento filosófico nasceu os siddhas, né, que são os realizados, e dentro desses siddhas nasceram duas escolas filosóficas. Uma delas é o que a gente vai ver agora, eu até falei isso na última aula, os Natas Yogins aqui, né, que é onde é a origem dos principais personagens, dos principais nomes do Hatha Yoga, e outra é o Maheshvara. São duas escolas que nascem desse movimento dos iluminados, dos Siddhas, tá? Então vamos dar continuidade aqui, ó. Os Natha Yogins foram os principais impulsionadores do que a gente chama hoje de Hatha Yoga, né? Expressando-se majoritariamente através dos seus fundadores, que é o Matsyendra e o Goraksha. A gente bota sempre quem é praticante dessa escola filosófica. Estou dando zebra aqui no meu mouse. A gente bota no final, é botado o Natha, tá? Porque é dessa escola, Natha, tá? Foram Natha Yogis. Então, dentro dessa escola, quem são os mestres sempre tem o Matsyendranatha, Gorakshanatha, tá? E esses dois nomes aqui, essas duas figuras, elas se expressam como os criadores do Hatha Yoga, os Natha Yogins, tá? Aqui a gente vê, os Natha Yogins são principalmente shivaístas, mas também se aproximam do budismo
e do Vishnuísmo, tá? Aqui a gente vê a figura do Matsyendra e aqui a figura na iconografia do Goraksha. Essas duas figuras principais aqui do Hatha Yoga. E a gente vai seguir. Ó. A tradição hindu associa a criação do Hatha Yoga a Gorakshanata e seu mestre Matsyendra, ambos nascidos em Bengala. Daqui é a regiãozinha onde fica Bengala, que a gente vê que é bem no nordeste aqui, né, da Índia. E há muitas lendas e mitos sobre Matsyendranath e seu melhor discípulo Goraksha. São amplamente conhecidas na Índia. Os Natha Yogins tinham uma reputação considerável em diversas áreas do conhecimento místico popular. Entre os seus ofícios destacavam-se a prática médica, o exorcismo, a magia e os sortilégios. Aí, como a gente viu na aula anterior, os Siddhas, né? Siddhas que também denomina os poderes, aqueles que adquiriam poderes mágicos e místicos. Então, esses Siddhas, eles tinham realmente uma reputação popular ali, como a gente viu no último slide. E aí, dentro desses Siddhas, tem essas escolas filosóficas que a gente vê, né? Que a gente viu que são os Natas, tá certo? Então vamos seguindo. A figura do Matsyendra é associada à representação maior da escola nata. Inclusive é atribuído a ele a criação do natismo. A gente está falando de textos bem antigos, né? Textos medievais. Então não tem como fazer uma afirmação concreta de que ele inventou um natismo. Eu sei que o que se sabe é que foi uma grande expressão do natismo, né? Inclusive atribuindo-se à criação, mas isso ainda a historiografia está tateando sobre isso, mas isso não importa, importa que o delegado que ele deixou, né? Ouso dizer que se não fosse figuras como essa, a gente não teria condições de fazer um yoga nessa construção, a gente não teria condição de fazer o yoga como a gente faz hoje, melhor dizendo, né? Então vamos seguindo aqui, ó, a tradição do termo Nathas significa senhor ou mestre. Tá? É atribuído também ao adepto que atingiu a libertação em vida, que a gente chama de mukti, e os famigerados poderes paranormais, que são os siddhis. Tá? Apesar da palavra nata ser traduzida como mestre, o termo nata é usualmente aplicado para denominar os seguidores dos mestres. Então, se tu está seguindo uma escola nata, você vai ter também aquele nomezinho no final, né? Lembra? Natsyendra Nata. Então, você é um praticante, um seguidor da escola nata, tá certo? Então, só para essa denominação nata significa de iluminado, mas também dos seguidores, dos discípulos, tá? Vamos lá falar do Matsyendra, que foi o precursor aí da prática. Ó. Matsyendra, a tradução é senhor do peixe, né? De Matsya, peixe, e Indra, senhor. É comum Matsyendra ser chamado de Mina, que tem a mesma conotação. É possível que seu nome seja uma referência a seu provável ofício de pescador. Aqui a gente viu mais uma vez essa ideia de que o movimento Tantra e agora o movimento dos Natha Yogins, que vai ser associado ao Hatha Yoga, é um movimento de base, é um movimento que participa a base da sociedade, né? Não só os brahmanes, né, os aranyakas, os retirantes da floresta, eram pessoas que participavam ativamente da sociedade, não eram pessoas que estavam em movimento asceta, né, se recolhendo. E, enfim, descobriram uma nova prática que envolveu um grande número de discípulos e que pôde trazer para a sociedade, a base da sociedade, também essas ideias filosóficas tão enraizadas na cultura indiana, né? A gente vai seguir aqui, ó, a mística que envolve a figura Matsyendra está em torno do relato mitológico do texto Kaula Gnana Nirnaya, verificação da gnose Kaula. A gente vê que é bem do século XI, né, bem medieval, considerado uma das fontes mais antigas do caulismo, que também é um movimento, né?
Vamos lá, o conceito correlado à Kala significa estado de iluminação, né? Ou libertação, obtido a graças da união entre Shiva e Shakti, que é a ideia central do Hatha Yoga que a gente viu na aula anterior. A gente observa agora que sim, existe essa ideia de que o Matsyendra teve um ofício, de que foi uma pessoa, assim como a gente já viu em diversas aulas, existe o Matsyendra histórico e também o Matsyendra mitológico. A gente vai ver daqui a pouco a história do Matsyendra mitológico, tá? Vamos lá, segundo a tradição tibetana, o primeiro e maior dos 84 Siddhas foi Luipa, né, que alguns estudiosos identificam como Matsyendranatha, mestre do famoso Gorakshanath, que estudaremos a seguir. Os tantras budistas falam de um panteão de 84 grandes adeptos, ou Mahasiddhas, muitos dos quais são até hoje venerados como semideuses. Eram, em sua maioria, camponeses que não tinham muito gosto pela erudição e tampouco pretendiam-se eruditos, mas encontramos também entre eles vários reis e grandes estudiosos. Mais uma vez, uma referência de que foi feita uma mistura, teve acesso à base da sociedade. E a gente vê esse quadrinho aqui, quem tem mais acesso à tradição budista, principalmente budista tibetana, isso é muito comum, tem vários panos, né, desses 84 siddhas aqui, que é uma maneira de reverenciá-los e também trazer, né, uma maneira de manter viva essa tradição dos siddhas, dos mahasiddhas, dos grandes iluminados, né? E aí, agora a gente sempre traz a parte histórica, onde a gente viu ali que existiam sim os siddhas e que Luipa, que é um outro nome, né, do Matsyendra, pode ser que seja essa figura do Matsyendra histórico, que faz parte desses Mahasiddhas e também é atribuído a ele um caracteres bem importante, né? Bem central nesse Siddha, nesses movimentos Siddhas que ocorriam nessa época, tá? E agora a gente vai falar um pouco sobre a história mitológica. Existe sempre um mito, eu acho muito interessante na Índia, que eles se preocupam de trazer o simbolismo, de trazer essa ideia mais mística sobre as figuras que, de certa forma, fizeram parte da história, né? A gente viu ali o Patanjali, que é no módulo do Patanjali, que tem sim essa figura histórica, mas que tem sim também uma história mitológica muito bonita. E não é diferente aqui do Matsyendra, que a gente pode dar esse adjetivo para ele, que pode ser o pai do Hatha Yoga, né? A figura que se atribui uma importância importante para o Hatha Yoga, e assim como o budismo também, como a gente viu ali anteriormente, é uma figura central. Existem vários relatos e vários textos em que o Matsyendra é citado, e sim, faz parte não só do Hatha Yoga, mas também do budismo, tá bom? Então vamos lá. Minanatha era um pescador. A gente vê aqui nessa primeira figura aqui, ele, né, com um peixinho na mão, aqui tem a linha, né, pescando. E aí a gente vai seguir, ó, que passava a maioria do seu tempo em um pequeno barco de pesca na Baía de Bengala. Um dia de pesca comum, ele pescou um peixe enorme que ele puxou com tanta força que fez ele cair no mar. Então o peixinho está aqui, ele estava pescando, e daí o peixinho ele puxou com tanta força que fez o Mina, né, que é um nome do Matsyendra, cair no mar. Mina foi parar dentro do estômago do gigante peixe, protegido pelo seu bom karma, ele sobrevive à queda. Então o peixe engoliu esse. Isso é uma simbologia muito é, vista, né, nas histórias mitológicas ao longo do tempo. A exemplo aí da saga do Jonas, a saga bíblica, né, que pela vontade de Deus permaneceu no estômago de um peixe grande também, né, que foi essencial para o cumprimento do seu destino,
né, escrito por Deus. Então essa ideia de tu estar em um peixe, dentro do peixe, é uma ideia, uma aprovação mesmo, uma aprovação de ensino, né, para que tu, quando saia do peixe, saia com poderes, saia com conhecimento místico mais evoluído. Aqui eu vou citar a passagem bíblica do Jonas, né? Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse o Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. A gente vê esse simbolismo, né? Aqui em vários, a gente vê também aqui com Matsiendra esse simbolismo, tá? Então ele foi engolido pelo peixe, e aí a gente vai seguir. Ó. A saga de Matsyendra aconteceu na época que o Senhor Shiva estava ensinando sua esposa Uma certas doutrinas secretas que até então não revelava a ninguém. Então aqui está o Shiva, né, ensinando Uma embaixo do oceano. Tá? Uma cuidadosamente criou dentro do oceano um lugar secreto para que ninguém pudesse ouvir os ensinamentos do Deus Shiva. Porém, muitos peixes foram atraídos pela sua luminosidade divina, que saía dentro da estrutura submarina criada por Uma. Dentre esses peixes estava o enorme peixe que engolia Mina. Então, Mina, que estava dentro do peixe, estava ouvindo os ensinamentos que Shiva estava passando para a sua consorte Uma. Tá? Sucedeu então que o pescador pôde ouvir todo o valioso ensinamento secreto proferido pelo deus Shiva. Em um determinado momento, a deusa caiu no sono. Uma caiu no sono e Shiva desconfiou que sua consorte estava dormindo. Então perguntou: Estás ouvindo? Um sonoro sim ele ouviu, mesmo vendo Uma com os olhos fechados e dormindo. Então ele ouviu dentro da barriga do peixe, né? Usando o terceiro olho, Shiva olhou para o enorme peixe e viu nas entranhas o seu verdadeiro discípulo. Shiva alegrou-se muito com a descoberta e, voltando-se para a sonolenta, sua esposa sonolenta, declarou alegremente: Vou passar a iniciação a ele, e não a ti. Então tá aqui dentro, né, o Matsyendra dentro do peixe também, nessa pintura antiga, né? Então Mina, agradecido, recebeu a iniciação e passou 12 anos dentro do peixe, 12 anos sendo iniciado, 12 anos estudando com Deus Shiva. Tá? Dedicado muito interesse aos ensinamentos esotéricos transmitidos pelo grande Deus, ao cabo desse período, outro pescador pegou o enorme peixe e abriu a barriga, de onde saiu Matsyendra, já como mestre plenamente realizado. E aqui a gente vê que nessa iconografia aqui, o pescador, né, que abriu o peixe e sai o Matsyendra depois desse tempo de estudos, né? A sua entrega e devoção ao seu Ishtadevata, sua divindade escolhida, é um dos alicerces mais importantes do yoga. Então, qual é o simbolismo? Que ele se entregou ao Shiva, por isso que o Shiva é denominado como se fosse assim o pai do yoga, do Hatha Yoga, né? Geralmente porque tem essa tradição mesmo, inclusive naquele texto que é atribuído ao Matsyendra, tem uma passagem no capítulo 9, verso 41, que afirma que o objetivo último do Hatha Yoga é a realização de Deus, a iluminação aqui e agora, num corpo divinificado e imortal. Então todo esse simbolismo, né, todo esse domínio, né, do eu animal, aquele sentado no peixe, né, voltando já com essa auréola de iluminado, aqui já um devoto, e essa experiência mística que ele teve dentro do peixe com o deus Shiva traz em todo o seu símbolo, todo o seu simbolismo, o âmago da sua simbologia, essa ideia de que existe uma aprovação e que essa aprovação exige um retiro, né? Exige um momento de ascetismo, e aí você volta iluminado e capaz de passar os ensinamentos para o próximo. E aí a gente viu
esse primeiro contato que a gente teve com essas figuras históricas atribuídas ao Hatha Yoga, e o primeiro deles foi Matsyendra, onde a gente viu a sua origem, tanto a sua origem histórica e agora no final a sua origem mitológica, né? A história de que ele aprendeu seus ensinamentos com o pai do yoga, que é o Shiva. E a gente viu que é estritamente ligado não só ao shivaísmo, mas o budismo também, essa figura do Matsyendra, tá certo? Então eu agradeço pela paciência e pelo interesse de assistir a aula, e a gente vai para a quarta aula, a próxima aula de semana que vem, que vamos falar sobre o pai do Hatha Yoga. Agora a gente vai ver que o seu discípulo principal, que é o Goraksha, ele é considerado o pai do Hatha Yoga por ter deixado um legado muito específico sobre o yoga, ter falado de maneira mais clara sobre o yoga, e a gente está sim vendo que isso se trata de uma construção, né? De uma construção de pensamento, de ideias históricas e filosóficas, que a gente viu desde os Vedas antigos, que não tem como desvincular os Vedas do yoga e, consequentemente, do Hatha Yoga. Porém, as figuras que mais trazem coisas próximas ao que a gente pratica hoje, a gente vai destacando pelo volume de documentos, né, e pelo volume de participação histórica e de estruturas que são usadas até hoje na nossa prática, tá bom? Por isso que o Goraksha, vocês vão ver que chega mais próximo do que a gente pratica hoje no tapetinho nos estúdios de yoga, tá bom? Muito grato pela presença e até a próxima. Namastê!